É aquilo que a gente estava conversando aqui, né? São os ciclos, né? Nem tudo é um mar de rosa, né? Você é muito sujeito a questões macroeconômicas, questões de política, a segurança do Rio, sim, o resultado, a situação das Olimpíadas. De uma maneira geral, os países aproveitam as Olimpíadas para promover o país. Ninguém constrói hotel só por aquele período da Olimpíadas. Constrói porque sabe que após uma Olimpíada o país ganha muito turista por muito tempo, porque o país entra na mídia mundial, né? Mas o Brasil não soube aproveitar isso aí com brigas, com situações políticas que é uma pena, mas assim, aconteceu e os investidores saíram assim, perdendo. Não é que não teve rentabilidade, sempre teve, mas a rentabilidade foi muito menor. Hoje está voltando, hoje assim, já está bastante rentável, mas uma coisa é importante, Júnior, o maior investidor desses hotéis que a gente construiu no Rio sou eu. Então, aquilo que as pessoas, os nossos investidores, as pessoas entraram para participar, não é uma coisa que eu propus para eles, eu propus para mim. Sim. Então, esse momento bom da rentabilidade que aconteceu no Rio de Janeiro, um momento ruim que eu tive, né, que as pessoas que me acompanharam tiveram, não foi um negócio particular dele. Então, é claro que eu fico torcendo muito para que eles voltem a rentabilizar e que todo mundo fique muito feliz de um dia ter investido nesses hotéis e tal, mas não é pela minha rentabilidade pessoal, né? Embora eu seja o maior acionista desses hotéis, o que mais investiu. É pelo grupo inteiro, é por cada uma dessas pessoas. E aí eu tenho um negócio muito bacana, às vezes até um político alto do Espírito Santo, uma vez falou assim, Zé Luiz, você fica construindo hotel no Rio de Janeiro, você devia desenvolver o Espírito Santo e tal. E aí eu respondi para ele e ele me deu razão. Eu falei, mas a gente faz muito melhor. Os investidores desses hotéis lá do Rio de Janeiro são todos aqui do Espírito Santo. Então, todo o dinheiro que gira de turismo lá no Rio de Janeiro, dos hotéis lá no Rio de Janeiro, no final, o lucro dos hotéis voltam para o Espírito Santo. E, na época, era um valor assim, bastante significativo, né, pela quantidade de quartos que a gente construiu, pela quantidade de hotel. 13 hotéis, né? E hoje continua acontecendo a mesma coisa. A gente construiu 13 hotéis, 11 para o nosso grupo. 2 desses hotéis foram construídos por uma empresa americana que resolveu também investir na hotelaria do Rio de Janeiro. Depois você perguntou, a oportunidade de você ir para Miami foi mais ou menos parecida. Olha, nós estamos fazendo um hotel aqui em Vitória e está muito bem, mas não dá para fazer mais, que nós vamos concorrer com a gente mesmo. Então vamos fazer no Rio de Janeiro. Vamos lá para o Rio de Janeiro e tal. Acabou, né? Aí estava na fase lá, vai acabar as Olimpíadas e tudo mais, não vamos fazer mais hotéis no Rio de Janeiro. Vamos fazer onde? Era um momento que as pessoas no Brasil estavam com muito apetite de ter algum investimento, de ter um pouquinho do seu patrimônio no exterior. Uhum. Então a gente foi buscar em Miami, falou assim, vamos construir em Miami. Nós temos uma grande parceria com a Accor. Chegamos em Miami, verificamos que a Accor não oferecia a melhor bandeira para a Accor, porque a Accor é muito grande no mundo inteiro, na Europa, na Ásia, no Brasil, mas nos Estados Unidos não é tão forte. E a gente, com a preocupação e responsabilidade de fazer aquilo que trouxesse uma boa garantia e rentabilidade para os nossos condôminos, compramos, então, um terreno lá no Rio de Janeiro. Não, em Miami. Em Miami. Eu tive lá, tá? Eu tive lá. Um terreno maravilhoso. Ficou muito tempo lá em Miami, em Brickell, com o nome da Galvana no tapume. Amigos meus tiravam fotos, me mandavam pelo celular, orgulhosos ali da Galvana tá ali, e eu também orgulhoso. E aí, realmente, os Estados Unidos entrou numa fase quando o Trump foi eleito. E aí
houve uma dúvida dos bancos, houve uma paralisia assim, no momento que ele foi eleito, ninguém sabia direito como as coisas iam acontecer, e financiamento para hotel foi muito dificultado, né? Difícil de se conseguir. E era a nossa primeira obra lá nos Estados Unidos, e a gente acabou não conseguindo financiamento lá para fazer o hotel. E como investir nos Estados Unidos, o financiamento é muito importante para aumentar a rentabilidade, a gente não moldou o modelo de construir tudo com recursos próprios da mesma maneira que a gente fez no Rio de Janeiro. E aí fizemos um hotel assim muito grande e num dos locais assim mais valorizados de Miami, que é Brickell. Então era um investimento muito grande. Era um investimento aí de 160 milhões de dólares. A gente tinha levantado, entre os investidores aqui, 35 milhões de dólares, compramos terreno, estava segurado, né, ali o terreno, todos os investidores estavam garantidos, porque o terreno estava comprado e era nosso. Chegamos a aprovar o projeto do hotel lá, e seria um hotel hoje assim com a rentabilidade fantástica, porque na época, no nosso estudo, você precisava de ter uma diária média de $70 para empatar no 0 a 0. E hoje se pratica lá em Brickell diária de $280, $300. Então imagine aí a rentabilidade que seria esse hotel. Mas só que naquele momento também houve muita dúvida no próprio Estados Unidos, né, com a política, né, com a macroeconomia, os bancos não estavam financiando hotel, e com essa dificuldade toda, a gente até conseguiu um banco que financiasse, mas com a taxa de juros muito mais alta do que era a nossa expectativa. Então a sociedade, porque assim, no empreendimento da Galvan, quem manda é 50% mais um dos condôminos. Não interessa o que a Galvan quer, o que a Galvan não queira. A Galvan ela trabalha ali administrando um patrimônio de muitas pessoas. Então nós tivemos aí uns 50 investidores que entraram para participar desse investimento lá em Miami, e numa assembleia eles decidiram que não iam mais seguir à frente por causa do financiamento que a gente conseguiu, que a taxa não compensava. Só para você ter uma ideia, você somando todos os penduricalhos do custo do financiamento, isso chegava a 9% ao ano. 9% em dólar, realmente é loucura. Até eu próprio, que também era o maior investidor, eu assim também não queria correr um risco desse. E aí a solução foi colocar o terreno à venda. E eu acho assim, rapaz, Júnior, o mundo conspira um pouquinho a meu favor. Eu acho que Deus me protege bem, eu acho que eu tenho um bom anjo da guarda, porque desse negócio todo de colocar o terreno à venda, houve uma aproximação da Galvan com o grupo Opportunity aqui no Brasil. E o resultado do Opportunity estar interessado em comprar nosso terreno para seguir com um projeto, não seria o projeto de hotel, seria projeto de construção de apartamentos. Residencial. E essa aproximação com o Opportunity fez com que nós comprássemos o terreno que era do Banco do Brasil, que o Opportunity tinha comprado em leilão, que é onde a gente está construindo o Vernissage. E o Vernissage, ele tem um VGV aí próximo aí de 1 bilhão. Então você vê que assim, essa relação com o Opportunity, a gente comprar o terreno do Opportunity, e quando a gente estava comprando o terreno do Opportunity, o Opportunity optou por não vender, fazer permuta. Eles ficaram aí numa conversa com eles, eu tinha muito interesse em comprar, porque o permutante de terreno, ele tem a situação assim, mais privilegiada de um empreendimento, né? O dono do terreno que permuta com a construtora, ele ganha muito mais do que a construtora. Então, já há bastante tempo que a Galvan vem sempre buscando, quando alguém tem um terreno para permutar com a Galvan quer comprar um pedaço desse terreno para também ser permutante, né? Oferecer isso, né, para um investidor
o amigo, ou alguém, para também ser permutante daquele empreendimento. E aí o Opportunity aceitou e ele ficou com 40% em permuta e 60% nós pagamos em dinheiro ao Opportunity. Então, o Opportunity com 40% e a gente com 60%, nós somos os permutantes do condomínio do edifício Vernissage, né, que, assim, a minha expectativa em relação ao Vernissage, assim, foi um projeto concebido dentro da Galvan, com uma participação minha enorme e da arquiteta Blenda também ali, no entusiasmo, pensando em cada detalhe, pensando assim na criança, no adolescente, no adulto, contratando o paisagismo do Benedito Abud lá. Referência nacional. Referência nacional. E ele colocando assim, olha, eu quero aqui, né, nesse paisagismo aqui, atrair pássaros, eu quero que tenha um cheiro gostoso de perfume das plantas, das coisas, e que tenha uma beleza. E assim, o próprio entusiasmo do Benedito Abud em relação ao projeto dele nos entusiasmou mais ainda. E é um empreendimento, assim, é o prédio mais alto de Vitória, em frente à Bahia, em frente à Terceira Ponte, com vista do convento. Eu já vejo assim as crianças brincando ali na piscina, na área de lazer, em tudo que foi montado para isso, com restaurante, com um local ali para você tomar um vinho gostoso, já preparado, tudo preparado para isso. Outra coisa, com um trabalho de delivery, onde o entregador de delivery entrega ali embaixo, a coisa chega lá no seu apartamento, sem interferência do porteiro, né? Coisas que a gente aprendeu nos Estados Unidos, no que a gente viu lá em Miami, trazendo para cá, inclusive trazendo isso para a convenção do condomínio, e até colocando que o seguinte, nos 2 primeiros anos, o síndico do empreendimento vai ser indicado pela Galvan e vai ser um síndico profissional, né? Onde você não tem conflito ali do interesse particular do condômino, se ele tem filho, se ele não tem filho, se ele gosta disso, se ele gosta daquilo. Uma administração profissional para que depois de 2 anos o próprio condomínio possa dar continuidade, né, e de uma gestão que teve início com toda uma condição profissional. E assim, muito modelada pelo que acontece lá nos Estados Unidos, nesses grandes empreendimentos, onde você tem um convívio muito grande, né? Muitos condôminos convivendo. Então, todas essas preocupações, nada passou despercebido. E é lógico que eu vou ser um dos condôminos lá, estou muito feliz. Mas você vai mudar aqui de frente da Praia da Costa para lá? Aí uma coisa que eu ainda vou discutir com a minha esposa e tal, mas cada vez eu fico mais entusiasmado. E hoje mesmo eu tive lá no canteiro de obras lá, então nós estamos lá com 7 bate-estaca no canteiro lá, um movimento danado, já fizemos o primeiro bloco de fundação, a obra em pleno vapor, os condôminos todos assim, muito motivados, empolgados, e com empreendimento. Eu acho que vai ser a referência do mercado imobiliário aqui do Espírito Santo, embora a Grande, né, tem empreendimento fantástico aí também, outras construtoras também, aí, a Nasca. O Espírito Santo realmente, assim, ele está na melhor fase de oferecer os melhores empreendimentos, né, para as pessoas. E a fase macroeconômica, esses juros altos, tudo isso aí, eu concordo com você. Ele é bom a curto prazo, mas ele é uma ilusão. Qualquer pessoa que olhar há 10 anos atrás, há 15 anos atrás, ou mesmo há 5, 6 anos atrás, e que se iludiu ali pelos juros daquele momento e tal, e comparar com a valorização do mercado imobiliário, todos os juros que ele ganhou não paga
quem conservou o seu próprio imóvel. Isso, inclusive, está acontecendo na Argentina. Na Argentina, por exemplo, quem aplicou seu dinheiro no patrimônio, em imóvel e tudo mais, ele teve sempre uma garantia desse imóvel dolarizado. Uhum. Na Argentina, o valor do imóvel acompanha o dólar. Agora, o valor da aplicação financeira, quem aplicou dinheiro na Argentina e quem investiu em imóvel, nem se compara o que ganhou quem investiu em imóvel. Então, assim, numa economia cheia de incerteza, do que a gente está vivendo, né? Com coisas boas e com coisas ruins, mas assim, com um déficit público cada vez maior, com situações aí que acontecem inibindo, às vezes, até, de certa forma, um empreendedorismo, alguma coisa nesse sentido. Então, são as coisas de valor real, como o imóvel, que pode garantir realmente o patrimônio, o valor do seu patrimônio, se você pensar para daqui a 10, 20 anos. Né? Então, eu acho que o imóvel, por outro lado também, não é só a questão do investimento. Você quer um imóvel, você tem recursos, você quer dar um bom imóvel, às vezes, para o seu filho, para a sua filha. E nada melhor do que o condomínio fechado, porque você vai pagando ali, você vai pagando preço de custo, pagando. Quando você vê, você está com imóvel. Às vezes um comerciante, um empresário, ele tem aquele ganho todo mês. Se ele não aplicar esse ganho todo mês, ou num consórcio de carro, ou em alguma coisa assim, um bem real, ele no final, ele fala assim, onde foi meu dinheiro? Agora, quando o cara colocou o dinheiro no condomínio fechado, daqui a 4, 5 anos, ele vai, agora eu sei onde foi meu dinheiro. Então, e foi bem aplicado, né? E foi bem aplicado, né? Imóvel é isso. Você vê que nessa fase aqui da entrevista eu fiquei até entusiasmado, mas eu tenho um entusiasmo enorme. Acho que o Vernissage vai surpreender as pessoas que ainda não conhecem tudo que o empreendimento tem para oferecer. Eu tive acesso ao material fantástico, inclusive ainda tem unidades disponíveis lá para venda, né? Tem poucas unidades. Eu sei, mas ainda tem. Tem unidade do permutante, se a gente conversar, ele vende. Não, conversar ele vende não. Eles já colocaram a venda, mas eles colocam a venda paulatinamente. O Opportunity está vendendo unidades dele. Né? Até a Lopes está vendendo, outros corretores aí acho que estão vendendo. Fundador também. Da Galvan também, se a gente conversar com ele, eu acho que de repente ele vende alguma. Mas o terreno proporciona isso tudo, né? O terreno ali foi muito bem escolhido, terreno grande, maravilha. Né? A metragem dele ali chega, você sabe? Quase 12 mil metros quadrados. Agora, veja bem, da onde que vem esse terreno? Por que esse terreno veio para Galvão? Esse terreno interessaria a qualquer construtora, qualquer um e tal, naquele momento que o Opportunity opcionou por investir em Vila Velha, investir em Miami e colocou esse terreno à venda. Vê se eu não tenho que dar graças a Deus e pensar que realmente tem um anjo da guarda, alguma coisa assim me protegendo. Foi o empreendimento de Miami, que aparentemente, quer dizer, não evoluiu, e que gerou essa aproximação e que trouxe o Vernissage para Galvão. E eu estou muito feliz, assim, é claro que eu estaria muito mais feliz se tivesse dado certo aquele nosso primeiro projeto, o hotel já tivesse pronto, rentabilizando a todo mundo com patrimônio lá nos Estados Unidos, podendo tirar dinheiro dos Estados Unidos para trazer para o Brasil pela rentabilidade do hotel, mas Deus escreve as coisas, né, de uma maneira. Eu acho que o Vernissage, né, ele acabou representando para Galvão um ganho enorme. E aqueles investidores que continuaram no projeto, não mais tutoriado pela Galvão, né? Mas agora pelo Opportunity, até um grupo muito maior, né? Um grupo muito mais capitalizado, com muito mais capacidade de levar o empreendimento à frente. Então eu fico feliz com o desfecho que deu o empreendimento de Miami
E obrigado até por você ter feito essa pergunta e eu ter a oportunidade de ter falado isso aqui agora. Nós estamos aqui com a Luciana, que é a nossa assessora de imprensa, né, que eu tenho um orgulho enorme de ter uma assessora de imprensa desse nível, da Luciana Coelho. Nunca tinha falado dessa maneira aqui. Que bom que ela está presente aqui, está ouvindo, está sabendo assim de quanto eu estou feliz, claro, de que os condôminos que continuaram no empreendimento e para a própria Galvan acabou tendo um desfecho assim muito satisfatório e muito bom. A gente constrói as coisas e a gente, assim, acontece determinadas coisas que deixam a gente muito triste, né? Puxa, não realizei. O dia que a gente definiu por venda foi um dia que eu cheguei muito triste lá na Galvan, porque tinha um interesse muito grande, né, de ter evoluído lá com aquele empreendimento e tal. A gente deixou uma sementinha lá para fazer mais coisas em Miami. A gente ainda vai trazer novidades para cá de alguma coisa que a gente vai vir fazer em Miami um pouco mais tarde, um pouco mais maduro, um pouco mais conhecedor de tudo que está lá e tal, colocando investidores que entrarem junto com a gente, assim, num risco menor até do que entraram no primeiro empreendimento, embora a gente garantiu, o terreno era garantia de todo mundo, então ninguém nunca ficou em risco de ter participado lá. Mas a Galvan também hoje, você perguntou, ela está expandindo, a gente está entrando em Campinas, e com o nosso modelo de incorporação por administração a preço de custo, que é um modelo que eu acredito, é um modelo onde não há risco. Há muito tempo, né, condôminos, pessoas aqui que frequentam o Espírito Santo, de Belo Horizonte, né, de Minas Gerais, né, de outros lugares, assim, vem fazer um condomínio fechado aqui em Belo Horizonte, vem fazer um condomínio fechado aqui em Brasília, vem. E aí o filho de um amigo meu mudou para Campinas e viu lá todo o mercado lá em Campinas e verificou que Campinas era um mercado mais aberto para construtoras que vinham de fora. E aí ele ligou para mim e falou assim, Zé Luiz, você tem que vir aqui para Campinas, você tem que conhecer aqui, o terreno aqui, pô, tem um bairro aqui que é igual a Praia do Canto aí no Espírito Santo, aí, super valorizado e tal, mas eu acho que a Galvan ia se dar muito bem se viesse para cá com o modelo dela, com o seu modelo aí de preço de custo. E aí eu acabei, assim, indo a Campinas lá, conhecendo, verificando o mercado, analisei lá, entrei em stand de vendas e vi tudo, e falei, realmente, assim, Campinas parece um lugar muito, né, muito bom, é uma cidade muito grande, uma população com poder aquisitivo, né, muito bom. Então, se a Galvan, né, aqui no Espírito Santo, na Grande Vitória, né, tinha chegado ao ponto que chegou e tal, eu acho que valia a pena colocar uma semente lá em Campinas. E, bom, vamos então buscar aí um terreno aí no melhor bairro, nesse bairro aí que é a Praia do Canto, lá do Espírito Santo, e esse praia chama Cambuí, não é Camburi não, é Cambuí. e realmente aí achamos um terreno lá, e resolvemos, então, comprar o terreno. E compramos o terreno e fomos trabalhar para a aprovação do projeto e tal. Aí, depois disso, já que a gente tinha comprado um terreno, você tinha que montar uma equipe lá, uma estrutura, né, e tudo mais. Aí um corretor local mandou para mim que uma construtora, né, grande, listada na Bolsa, ela estava se concentrando em São Paulo e ela tinha uma oportunidade lá de vender um empreendimento que já estava aprovado, próximo a Cambuí. Não era exatamente em Cambuí, mas próximo a Cambuí, mas a vantagem é que o empreendimento já estava aprovado. E era um empreendimento em cima do terreno do Chapéus Cury. Para quem não sabe o que é o chapéu Cury, o chapéu Cury é um chapéu que vende no mundo inteiro, é um chapéu aí que custa aí $200 para cima, né? É o chapéu, inclusive, do filme Indiana Jones,
né, usado lá no Indiana Jones. E a região ali, as pessoas do bairro ali, têm um orgulho dessa fábrica de chapéu, tem um clube na frente e tudo mais. Aí eu olhei o empreendimento, era um empreendimento interessante, parecido assim com o que a Galvan gosta. Ele tinha um street mall embaixo, e em cima um prédio de apartamentos. E esse street mall, ele era um street mall normal. E aí eu pensei, o ideal, já que isso aqui era a fábrica do Chapéu Scuri, que esse street mall aqui seja alguma coisa temático com Chapéu Scuri. Bacana. Procurei então a família lá dessa fábrica de Chapéu Scuri, que a fábrica hoje, né, em outro lugar e tal, continua existindo lojas que vendem chapéu Scuri aí no mundo inteiro, né, nos Estados Unidos, na Inglaterra, em Paris. É um chapéu realmente que continua famoso, é o couro, né, do Brasil. E aí, se você entrar na internet aí e digitar Chapéu Scuri, você vai saber exatamente do que eu estou falando. Então, resolvi então e partir para adquirir esse empreendimento já aprovado, né, dessa construtora lá que estava se dispondo a vender. Como era uma fábrica antiga, terreno tombado e tudo mais, a gente fez um contrato com a construtora lá com 90 dias de due diligence para poder analisar todos os aspectos jurídicos. Contratei lá em São Paulo o doutor William, assim, que é especialista nisso, né, e trabalhou muito bem. E no final a gente acabou adquirindo esse terreno lá, então já com um segundo empreendimento lá em Campinas. Mas esse empreendimento, ele é um empreendimento assim diferenciado. É um empreendimento assim que vai chamar a atenção da imprensa, do público, das pessoas. É um empreendimento que eu acho que ele vai projetar a Galvan muito mais rapidamente do que se fosse um empreendimento num terreno qualquer. É um terreno icônico, é um projeto icônico. E, mais uma vez, aquilo que eu falei, eu acho que os anjos, né, me protegem aí, e as coisas aparecem, e eu espero que dê certo, e que seja um resultado muito bom, né, para a Galvan, né, para os investidores que estão sempre junto com a Galvan, e para todo o público lá de Campinas, né, com uma oportunidade a mais e de conhecer um sistema aí de construção por administração a preço de custo, onde você vai ter seu apartamento da mesma maneira, aí, com uns 20% ou mais abaixo do mercado, né, do valor de mercado, e com a segurança de saber que tudo que está ali no canteiro de obra é seu, desde o primeiro dinheiro que você coloca. Você não coloca o dinheiro para depois a construtora ter que transmitir para você o imóvel que você comprou. Você, desde o primeiro momento, já é dono, já acompanha, você realmente é o dono junto com os demais condôminos e a Galvan administra. E muita gente também falou, mas Zé Luiz, mas esse modelo não vai dar certo lá em Campinas? Esse modelo precisa de muita credibilidade, precisa das pessoas confiarem que você vai usar bem o dinheiro das pessoas e que realmente a obra vai ficar mais barata. Laranja madura, na beira da estrada, tá bichado, tem marimbondo no pé, já diz a música. E quando você chegar lá 20% mais barato, uma construtora que as pessoas lá não conhecem, né, tudo, as pessoas mesmo assim você acha que vão acreditar, porque aquilo que é barato você desacredita. Assim, mas hoje você tem a internet, você tem uma relação muito grande de Campinas com Vitória, porque existe um voo de Campinas para Vitória, mais do que um voo pela Azul. Então, Campinas é uma cidade que acabou ficando próxima aqui da Grande Vitória. E inúmeras pessoas de Campinas conhecem pessoas aqui de Vitória. Por outro lado, a internet, além de tudo, ela é um fácil
caminho para você pesquisar quem é essa construtora que está oferecendo esses preços fantásticos de obra a preço de custo aqui em Campinas. E eu tenho certeza que, se pesquisar, vai confiar e vai acreditar, né? Com certeza. Talvez com um pouco mais de dificuldade do que se fosse um empreendimento aqui, né? Que a gente tem 40 anos fazendo a mesma coisa. Mas eu acho que o Brasil ficou pequeno, o mundo ficou pequeno depois da internet. E eu sou tão fã desse modelo da Galvan, não é pelo fato de eu não correr risco, não. É pelo fato de eu achar, né, e saber que eu não coloco ninguém em risco. Quem está junto com a Galvan, no final vai ter seu apartamento, é seu dinheiro transformado em produto, a preço de custo. Então, por isso essa satisfação de saber que, né, raramente eu vou decepcionar alguém de participar, de estar junto com a Galvan em algum empreendimento nosso. Seja aqui no Espírito Santo, seja em Campinas, seja nos Estados Unidos, em outro lugar onde a gente possa chegar. Deixa eu aproveitar esse gancho aqui, vamos aproveitar e falar dos lançamentos também da Galvan, não só lá em Campinas, mas também aqui no Espírito Santo. O que você pode adiantar para a gente aí, que tem de lançamento para esse ano que vem? Gostaria que você soltasse primeiro a mão para a galera que acompanha a gente aí, o que a Galvan está pretendendo lançar. A Galvan tem um braço também de loteamento, não é a preço de custo, né? Mas é um loteamento, e loteamento é sempre um ativo imobiliário muito interessante também, e o terreno depois pode proporcionar a sua casa, mas pode, né, é sempre um investimento ali que está seguro. A manutenção de terreno é muito pequena, você só tem que pagar IPTU, depois que transforma ele de rural em urbano, mas terreno sempre foi um bom negócio. Eu não conheço alguém que possa ter perdido dinheiro investido em terreno. Então, a gente tem um braço aí de fazendo loteamento. A gente, dentro do que a gente fez, a gente é parceiro de uma construtora muito grande e muito boa de infraestrutura, que, né, trabalha no Brasil inteiro, que é a Appia. Mas, assim, a gente não tem obrigação também de ter a parceria com a Appia, a gente tem parceria com outros parceiros aí, mas nós estamos firmes mesmo de entrar nessa área de loteamento e fortalecer esse braço da Galvan, dos 2 loteamentos que a gente já lançou com muito sucesso, né, tanto aqui em Santa Paula quanto lá em Campinho, né? Então, estou muito satisfeito com esse outro braço de negócio. Foi um sucesso de venda lá em Campinho. Né? Exatamente. Tudo muito então, rápido. Aqui em Vila Velha, a gente está aí com 2 loteamentos aí, um com outro parceiro aí, com uma outra construtora assim também, espetacular aí, né, de muitos anos também de mercado. Qual o nome? De muita credibilidade, o Antônio Luiz, da consultora Épora, né? A gente está numa parceria aí num loteamento. E outros loteamentos também que podem vir a surgir aí. A gente começou a trabalhar nesse caminho aí e brevemente a gente deve estar anunciando alguma coisa nesse sentido. Além disso, a gente está entrando com o nosso primeiro empreendimento lá na Serra, né, onde a prefeitura, muito interessada em estimular e fazer um trabalho aí, né, de valorização do eixo aí de Laranjeira até as praias. Então, ele realmente está motivando muito e está sendo muito interessante essa participação lá com a Prefeitura da Serra, onde você tem uma administração aí com uma visão desenvolvimentista, uma visão de gerar imposto para a cidade e emprego, né, para os seus cidadãos, e também promover dentro da cidade da Serra, onde você tem muitos empregos, você tem a Civit, você tem a Vale, você tem uma série de empresas grandes e pessoas lá de bom poder aquisitivo, empresários que trabalham lá na Serra, e que esses empresários depois têm que viajar para Vitória ou para Vila Velha,
Então, é um propósito da Prefeitura levar para a Serra empreendimentos de melhor nível, né, econômico, empreendimentos aí para pessoas de melhor poder aquisitivo, e nesse ponto aí a gente foi convidado pela Prefeitura para ajudar a desenvolver esse eixo, e foi muito bom, né, a gente participar. É uma prefeitura muito exigente, né, em termos lá da avaliação do projeto. A gente teve que licenciar no DR, porque é um projeto na beirada da rodovia, teve que passar também pelo setor lá ambiental, né, e é uma prefeitura que tem muito carinho com a área ali das praias e tal, principalmente uma proteção ambiental, mas que do asfalto para dentro ela quer realmente desenvolver esse corredor. E a gente está muito feliz, né, de estar retornando à Serra, porque a gente já esteve lá há um tempo atrás, há bastante tempo atrás, e acabou que o PDM mudou no meio de que a gente estava legalizando o projeto para lançar, e acabando que o projeto perdeu a validade. Mas aí agora a gente está entrando com um projeto dentro da legislação atual, dentro das exigências atuais. Então a gente espera aí e quer ter oportunidade de apresentar esse projeto para todos os serranos, para todas as pessoas, e demonstrar que o projeto vai de encontro a estabelecer na Serra, né, um produto diferenciado, mas com todo respeito a todas as situações aí e condições aí que qualquer empresário hoje tem que se preocupar, que é o nosso meio ambiente, preservar o bucolismo ali que existe ali na região ali onde a gente está com esse empreendimento, e a gente está muito feliz, né, de estar entrando na Serra e ter lá com um cidadão lá que trabalha na Serra hoje, dando a oportunidade dele se mudar de Vitória para a Serra, ou de Vila Velha para a Serra, e ter uma melhor qualidade de vida, de se locomovendo menos entre o trabalho e onde ele mora. Além da Serra, nós estamos aqui em Vila Velha, né, claro, com bastante empreendimento, bastante motivado com tudo que a gente vem a fazer. Nós estamos com grandes áreas de terrenos aqui em Vila Velha, aos nossos cuidados, onde a gente está trabalhando assim, buscando aliar, né, um desenvolvimento sustentável, com todas as características que são exigidas hoje pelo próprio comprador, pela comunidade, pela cidade, pelos legisladores. Então, a gente quer continuar sendo aquela empresa que respeita a lei, que respeita o interesse da comunidade, que respeita o vizinho de uma obra, dando toda assistência naquilo que é preciso, e mitigar ao máximo os danos que a construção civil pode provocar no período que está executando obra, né, mas por um benefício de uma necessidade que todos têm, que é da moradia, e da moradia digna, e da moradia, né, de cada um. E é isso, é o propósito da Galvan, dentro do segmento que ela escolheu atuar, dentro do modelo também que ela escolheu atuar. E às vezes a pessoa pergunta, a Galvan não vai parar de fazer condomínio fechado, vai fazer o sistema normal de incorporação a preço fechado e vender apartamento. Não é a intenção, nem em Campinas, nem em lugar nenhum do Brasil. Eu não quero mudar esse modelo, porque eu sou assim, cada vez mais animado pelo que a gente consegue proporcionar aos nossos condôminos com esse modelo. E uma boa coisa é aquilo que eu já falei, é um mínimo de risco, né,
e você ter realmente seu dinheiro convertido ali em cimento, em mão de obra, e é um modelo que me dá muito orgulho de ter trilhado aí há 40 anos atrás e nunca querido sair dele. E eu nunca também vou construir uma obra em condomínio fechado e uma outra obra como se fosse própria, porque eu não quero deixar nenhuma margem de alguém achar que uma obra própria está sendo beneficiada pelo condomínio que eu estou construindo, que não é da Galvan. Então, eu acho que você tem que ter foco. E o foco da Galvan é construir por administração a preço de custo e continuar fazendo uma coisa que vem dando certo. Olha, todas as crises nesses 40 anos que a Galvan atravessou, sem nenhum problema, sem nenhuma dificuldade, né? E quanta empresa aí ficou pelo meio do caminho, verdade, dentro de um modelo. Então, às vezes, você quer ter um lucro muito grande, você quer ter o lucro de construtor, quer ter o lucro de dono, quer o lucro de incorporador. Eu prefiro ter o lucro de administrador do condomínio e de construtor e deixar o lucro do negócio, da incorporação, para o nosso condômino, que paga menos para ter o imóvel, mas quando ele quer vender, o nome da Galvan ajuda que ele possa vender por um preço do mercado e assim por cima do mercado. Zé Luiz, vamos lá, vamos dar uma aceleradinha aqui. Aí nosso tempo. Propaganda boa agora. Tá boa. A propaganda tá boa. vamos falar um pouquinho aqui sobre essa tendência que está do mercado de loft. Acho que a demanda é grande aqui, principalmente na parte de Vila Velha, né? Na cidade de Vila Velha, porque não tem a parte de hoteleira, né? Nós temos poucos hotéis. Uhum. E queria saber como você enxerga esse cenário e aproveitar também e falar um pouquinho aqui de como está o papel da prefeitura, se está menos burocrática, se ela tem atuado aí para poder acelerar todo esse processo de memorial de incorporação, né? Registro, aprovação. Então, se puder dar uma lapidada aí nesses assuntos, são bem interessantes. O mercado imobiliário, ele sempre tem a tendência, né, de modismo, do que acontece, de tudo que possa acontecer. Mas nem tudo é modismo, nem tudo é moda. Nós, construtores, nós que elaboramos o produto, a gente busca nas pessoas o que as pessoas querem. Porque as pessoas só trocam o dinheiro que têm por aquilo que ela quer, por aquilo que ela gosta. Então, o mercado verificou que o loft ele oferece assim amplas oportunidades. Você tem aí o Airbnb, que é o maior hotel do mundo, né? Feito aí igual o Uber, é o maior táxi do mundo. Então você tem muitas facilidades de você administrar um imóvel pequeno e que ele seja locado numa forma parecida com o hotel, mas assim, às vezes mais vantajosa, menos burocrático. Isso está acontecendo no mundo inteiro. Então, em grandes cidades como São Paulo, etc., começou no Brasil com os lofts e deu muito certo, com grandes rentabilidades, uma situação muito boa. E outra coisa, são imóveis muito pequenos. E como o imóvel é pequeno, mesmo que o preço do metro quadrado seja alto, ele cabe no bolso e a pessoa mora bem localizado, aonde que ela quer, se deslocando menos para o trabalho, quando ele opta por um loft. Então isso foi um sucesso em São Paulo, né? E o Brasil inteiro acabou comprando loft em São Paulo para ter rentabilidade do que tinha lá. E isso se espalhou, né, pelo Brasil inteiro, por todos os lugares. E olha, Vitória é uma cidade linda. Quando você viaja, que você está aguçado em ver beleza nas outras cidades, e aí você chega da viagem aqui em Vitória, que você passa ali na Terceira Ponte, que você ainda não perdeu esse aguçamento aí por buscar coisas lindas, é difícil você não se perguntar, puxa, eu procurei coisas bonitas aí por tudo quanto é lugar que eu viajei, e olha a minha cidade. Realmente, assim,
Hoje eu não vejo mais as pessoas falar, mas falava Vitória, cidade presépio, né? Cidade do coração. Então, quando eu estou falando Vitória, mas entenda, Vitória, Serra, Vila Velha... Grande, né? Vitória. A grande Vitória como um todo, Guarapari. Então, o que a gente tem de oferecer... Olha, inúmeros amigos meus, até que já vieram aqui no Espírito Santo, em função da amizade que a gente tem, fica encantado aqui com o nosso estado. O meu genro, ele mora em Alagoas, a família toda dele, quando veio aqui, eles não acreditaram no que viram aqui do Espírito Santo, da beleza, da cidade limpa, que é Vila Velha, que é Vitória. E eles falaram o seguinte: puxa vida, vocês não divulgam isso. A gente veio para cá sem saber que ia encontrar uma coisa tão linda, um lugar tão prazeroso, um lugar tão bom para viver. E aí o Loft, ele acaba trazendo essa oportunidade, porque o dono do Loft, ele vai anunciar. Quando ele anunciar, ele está fazendo propaganda da cidade dele, do estado, do nosso estado, do Espírito Santo. Então, se a gente tiver aqui uma quantidade de lofts, de hotéis e de infraestrutura turística, aproveitando talvez aí alguma coisa que venha no Brasil assim mais forte, que é a cabotagem, onde um navio possa parar aqui em Vitória, na Redondeza, e as pessoas conhecerem o Espírito Santo. Olha, não tem um que não vai dizer a mesma coisa do que esse pessoal que eu falei colocou. Porque realmente, assim, para pensar. Olha a Praia da Costa aqui, o calçadão, 5h30, 6 horas da tarde, as pessoas andando ali, que delícia. Olha, e quando a lua está cheia, que você olha ali, os coqueiros da praia, a praia linda. Mas tem uns prédios altos que enfeia e tal. Aí depende do gosto de cada um. Eu, por exemplo, não acho que enfeia nada. Também não. Você tem todo tipo de paisagem. Você tem lugares bucólicos, onde você não tem prédio nenhum e é lindo. Onde tem prédio também é bonito. Onde você tem prédio, tem mais gente convivendo, tem mais gente andando no calçadão. Mais comércio. Tem mais comércio, tem mais movimentação, né? Então, assim, a beleza e tal... e eu não gosto só da beleza da Praia da Costa, com prédio, com lua, com o que tem, com tudo que eu posso olhar ao redor. Eu também gosto de chegar na Bahia, ou no próprio Espírito Santo, chegar numa praia que não tem nada, tem só aquela casinha de pescador. Uma coisa é bonita, outra coisa também é bonita, quer dizer, tudo é bonito. São belezas distintas, né? Quase o papo tá tão bom aqui que as câmeras já acabaram a bateria toda aqui. É porque eu gosto de falar, e quando o assunto é esse, então aí eu fico empolgado. Vão ter que marcar um outro, né? Não é verdade? Mais para frente aí, né? Tá acontecendo muita coisa aí interessante na Galvão, aí a gente vai ter muita coisa para falar. Vamos sim. Para finalizar esse primeiro podcast, gostaria que você falasse um pouquinho dos seus investimentos. Dica de investimento para quem está assistindo a gente. E se puder compartilhar com a gente um investimento que te deu uma rentabilidade muito boa, não precisa entrar em números, né? Pode ser em percentual. Uma dica para a gente poder finalizar o nosso podcast aí, por favor. Bom, eu vou dizer para você assim, e as pessoas às vezes assim dificilmente até acreditam, né? Mas o que eu ganhei, o patrimônio que eu tenho e tal, se você olhar aí, a Galvão construiu 1.500.000 metros quadrados, né? Nesses anos todos e tudo mais, mas o modo da gente construir, a forma da gente operar no mercado, deixa uma margem pequena para a Galvão, mas deixa uma margem muito grande para o nosso investidor, né? Principalmente quando o investidor é o dono do terreno, mas também para os próprios condôminos. Então, eu, particularmente, eu acho que eu fui o maior condômino da Galvão, né? Mais vezes condôminos. E não só eu. Minha filha é condômino da Galvão, minhas 2 filhas, meu filho é condômino da Galvão,
meu irmão, minha irmã. Eu sou. Você também é? Sou. Que legal. Inclusive tem alguns parceiros comerciais também da Galvan, próprio consultor imobiliário, que compra também, né? Exatamente. Então, assim, eu nunca estudei muito, até o meu filho, que é o diretor financeiro da Galvan, ele tem, inclusive, uma FDIC, ele é mais alinhado aí com, né, com o mercado financeiro, com o mercado de ações, etc. Mas eu sempre vi tanta vantagem em investir na Galvan que normalmente... Olha, eu já investi na Galvan em parceria com outra pessoa. Às vezes, assim, eu não tinha, naquele momento ali, para investir na unidade inteira da Galvan. E aí eu combino com um amigo meu, falei assim, vamos entrar nesse apartamento aqui como condomínio, eu entro com 30%, você com 70%. Às vezes também o contrário, um amigo meu quer muito participar, mas ele não consegue assumir uma unidade inteira. Aí ele mesmo me chama e eu entro junto com ele. Então tá, você entra com a metade, eu entro com a metade. Olha, eu vou contar uma história aqui para você. Quando o Felipe, meu filho, estudava, né, fazia engenharia, ele também via, né, esse investimento da Galvan e tal. E o garoto, quando está na idade ali, que está fazendo engenharia, ele está pensando em casamento, eu não sei bem o que ele está pensando, mas eu acho que eu também estava pensando nesse sentido, quando eu namorava lá com a Simone, lá na época da engenharia. Você quer ganhar dinheiro, você quer fazer alguma coisa para você ter condição de casar e tal, então você fica muito visando assim, o que você pode ganhar dinheiro. O Felipe, ele veio me procurar, na época, ele não trabalhava na Galvan, logicamente, dizendo assim, pai, eu falei com meus amigos lá, eu juntei 13 amigos e a gente quer entrar como condômino aí desse lançamento aí que vocês estão fazendo aí. Eu acho que era o Mar das Antilhas, se não me engano. E olha, eu falo assim, Felipe, mas isso para Galvan não é... Eu ganho para administrar. Eu teria uma pessoa para administrar, vou ter que administrar 13. Aí ele falou assim, pai, mas eu falei lá com meus amigos lá, olha, ele conseguiu arrumar 13 amigos dele para ser condômino de uma única unidade, e aí quando, logicamente, um pouco mais para frente, o prédio estava quase pronto, nem estava totalmente pronto, eles venderam o apartamento e mais uma vez aí ganhou mais do que o dobro do que investiram. Bacana. É claro que eu nem sei hoje, mas desses 13 amigos dele, né, hoje deve estar todo mundo muito bem, né, e tal, muitos devem ter voltado a ser condôminos da Galvan. Eu vou até ver isso com ele, as pessoas que participaram disso. Mas assim, e aí eu nunca estudei muito profundamente, né, a questão de ações e tal. Agora eu tenho um amigo, por exemplo, o Gelson Valfré, ele foi condômino da Galvan aí mais de 40 vezes. E ele é especialista em investimento. Ele é um cara do meu grupo e tal, ele investe em ações, ele investe em tudo. Inclusive na Galvan. Mas assim, então ele sabe ali, está sempre estudando que empresa investir, que empresa não investir, e aí eu acho que vai ficar uma dica importante. Quando você pensa no imóvel para investimento, eu acho que você deve ter uma mentalidade parecida com o que você investe em ações. Perfeito. Porque quando você investe em ações, a qualquer momento você vai vender, por exemplo, a ação daquela empresa que você comprou? Não. Você espera um momento de alta para vender, você tenta comprar na baixa para vender na alta, você tem todo um comportamento e você segue ali, você acompanha o que está acontecendo com aquela empresa. E mais do que isso, se você está investindo, por exemplo, numa empresa ligada à energia, você não vai acompanhar só a empresa, você vai acompanhar o que está acontecendo com o setor de energia. Se o setor de energia está para prosperar para as empresas de energia, se ele está com algum problema aí que vai dificultar a rentabilidade, e aí você vai procurar uma empresa de energia. A mesma coisa é o mercado imobiliário. O mercado imobiliário, como o feijão,
como qualquer coisa, como a construção de loft, como qualquer coisa, é mais ou menos assim. O feijão está muito caro, aí todo mundo quer plantar feijão, porque o feijão está muito caro, então eu vou plantar feijão. Só que aí todo mundo plantou feijão. Na hora de colher, a quantidade de feijão que existe no mercado é enorme. Aí o feijão cai de preço. Aí o feijão cai de preço, aí ninguém quer plantar feijão. Ninguém vai plantar porque o preço do feijão está muito ruim e tal. Aí os poucos que plantam vão ganhar muito dinheiro, porque como ninguém plantou, o feijão fica caro, porque... E na vida, então, ação, mercado, tudo acontece mais ou menos com isso. Agora, o mercado imobiliário, e aí desculpe o fato de você ser corretor, mas o corretor do mercado imobiliário, ele não tem, normalmente, às vezes até tem, o mesmo nível do corretor do mercado financeiro. O corretor do mercado financeiro, às vezes, fez pós-graduação, fez isso, fez aquilo. O corretor do mercado imobiliário é aquele cara, às vezes, de natureza comerciante, muito melhor do que aquele cara que estudou. Mas é um cara prático, é um cara ali da vida. Então, eu acho que isso também faz diferença. Porque se o corretor do mercado financeiro virar corretor do mercado imobiliário, ele vai orientar o seu cliente a vender no momento certo, a comprar no momento certo. A vantagem que é comprar de um condomínio e construir seu próprio apartamento do que já comprar um apartamento já precificado no preço final. Então, e esse corretor do mercado financeiro, ele logo ganha confiança das pessoas que o contratam para assessorar alguma coisa nesse sentido. O corretor imobiliário, são poucos aqueles da confiança são os que se destacam, dos seus clientes. São os que se destacam. Exatamente. Mas hoje isso está mudando. Aquele corretor tradicional, aquele corretor antigo do mercado imobiliário, ele está perdendo totalmente o espaço, porque quem entra no mercado imobiliário para investir, ele quer mais informação, ele quer saber mais, ele quer saber de tendência. Ele obriga que o corretor do mercado imobiliário ele tenha quase que o mesmo conhecimento do corretor do mercado financeiro. Então, hoje você está vendo aí garotos jovens, ou até mesmo que não sejam jovens, mas que acompanharam as tendências. Então você vê um mercado assim muito mais bem cuidado, você vê os corretores imobiliários muito mais bem preparados. Mas eu vou dizer para você o seguinte: quase todo corretor do mercado financeiro diz o seguinte: o problema do mercado imobiliário é que não tem liquidez. Realmente, o mercado imobiliário não tem liquidez. Você quando quer vender um imóvel, você tem que aguardar, você tem que colocar o preço ali, né, que te dê liquidez, mas você não consegue vender por quanto você quer. Agora, aí eu faço a pergunta: e as ações de uma empresa? Vamos dar um exemplo aqui. A ação da Vale tem liquidez? Tem. Eu boto para vender hoje e com 2 dias o dinheiro está no meu bolso. Mas no preço que você quer? Não. No preço que o mercado te paga. Coloca o seu apartamento para vender no mercado no preço que o mercado te paga. Você vai ter liquidez. Então, você tem liquidez no mercado de ações para vender no preço que o mercado paga. Agora, no mercado imobiliário, não. No mercado imobiliário, você não quer vender no preço que as pessoas estão dispostas a te pagar, ou no preço do mercado, que o mercado paga. Você quer estabelecer que vale tanto, vale isso, não vendo por menos do que isso. Se você fizer isso com suas ações, também não vai ter liquidez.
Se você fala assim, eu comprei a ação da Petrobras por 1, eu só vendo por 1,10. Você vai ter liquidez? Só o dia que chegar 1,10. Tá? Eu não vendo porque eu comprei por 1, ela está 90. Eu não vendo porque ela está... Hoje está 90, amanhã pode estar 80. Ela está baixa. Não, hoje você tem essa oscilação natural. Quer dizer, mas não é você que determina o valor. Agora, no imóvel, você diz que não tem liquidez e realmente não tem liquidez porque você que está colocando valor. Né? Então, é preciso diferenciar isso. Perfeito. Então, mas é preciso que o corretor do mercado imobiliário esteja preparado para disputar o investimento de um cliente à altura com outro corretor do mercado financeiro. Porque o corretor do mercado financeiro ele está muito mais preparado para argumentar com o cliente investidor do que o do corretor do mercado imobiliário. Só que isso está mudando. Então, hoje, você tem os corretores do mercado imobiliário trabalhando no mercado financeiro, você tem o corretor do mercado financeiro trabalhando no mercado imobiliário, e aí você vai fortalecer muito o mercado imobiliário. Porque o mercado imobiliário, você pode dizer o que quiser, mas o mercado imobiliário ele é concreto. Ele tem um produto ali, que se o apartamento está valendo pouco, você entra dentro dele e mora. Você faz o que você quiser. É um produto que é seu, que está ali. Agora, quando você investe, por exemplo, em ações, eu estou falando ações, fundo de ações, qualquer empreendimento de risco. Diferente do investimento que você faz aí, né, no governo, né, sim, e no tesouro, alguma coisa nesse sentido, mas que é o seguinte, deduz a inflação e vê o que acontece, vê qual o investimento realmente que você tem. Eu conheço famílias que vendeu fazenda para colocar o dinheiro aí em aplicação do mercado financeiro e tal, e 10 anos depois, ele não comprava metade daquela fazenda. Então, assim, a longo prazo, eu duvido que algum investimento financeiro vá competir com o investimento no mercado imobiliário. E o mercado imobiliário é aquele investimento para quem quer deixar uma coisa para o filho, para o neto, para o bisneto, não vê o patrimônio se dissipar, né? Porque você foi acompanhando o mercado imobiliário, que em determinados momentos ele é positivo, mas em determinados momentos ele é negativo, fora crises que você já passou aí de governo, índices que muitas vezes não coincidem com a inflação assim, da sua vida, né? Pode coincidir com a inflação geral, mas a inflação da vida de cada um é diferente, né? Verdade. Então, assim, falar sobre investimento, e agora respondendo objetivamente, qual o seu melhor investimento? Na Galvan. Mas é claro que eu invisto no Tesouro, investo em fundo de investimento, né? Mas todo investimento que eu faço financeiro, ele é de resgate próximo. O investimento de resgate médio, de longo, aí eu direto vou num condomínio da Galvan. Mas se eu entrar no condomínio, eu tenho que esperar 4 anos para a obra acabar? Claro que não. Quantos condôminos da Galvan, ele entra no condomínio hoje, amanhã o condomínio fecha. Acabou. Todas as unidades já tiveram adesão. Não tem mais unidade do condomínio. Eu boto 20% de ágio, 30% de ágio, porque tem uma porção de gente querendo unidade ali e não tem. Você vê hoje aí o exemplo aí do Jazz. Então, você precisa esperar 3, 4, 5 anos para realizar? Não. Você entra aqui e fica quietinho. Quando o condomínio fechar, você bota ele à venda. Olha, o Opportunity está vendendo vernissagem, mas não está vendendo na tabela da Galvan.
Ele está vendendo na tabela dele, com ágio e tal, e está vendendo. Por que ele está vendendo? Porque ele está dando 30 anos para o cara pagar, 20 anos para o cara pagar. Quer dizer, além dele ganhar o ágio, ele ainda ganha os juros. E é um bom negócio para ele, e é um excelente negócio para o cara que entrar e comprar a unidade lá do Opportunity, porque ele está colocando um ágio muito pequeno do que vai ser à medida que a obra estiver mais avançada, um pouquinho mais para frente. Mas você não precisa esperar a obra estar lá na frente para você realizar. Você pode realizar o cálculo prazo curto. O cálculo da rentabilidade também tem que ser feito em cima do valor que ele colocou na obra, né? Que isso faz uma diferença também absurda, né? Se você for jogar direto, dá 200%, 300% às vezes. Olha, que me fala que ação que vai dar isso a curto prazo. Você foi no ponto. Eu tenho tirado muita venda de um amigo meu que é consultor financeiro, viu? Olha... Um abraço para ele ali. Porque você é preparado. Mas olha bem, olha o que deixa eu resumir mais ou menos o que ele falou aqui, Luciano. Você entra num condomínio e o apartamento é 1 milhão. Aí você entrou no condomínio hoje, você pagou quanto? Você pagou 100. Né? Em 5 meses e tal, você pagou 100 mil. Ou seja, você pagou 10% do valor. Aí você pega, o condomínio já fechou, acabaram as unidades, aí você vai agora colocar um ágio de 10% no valor. Ora, se era 1 milhão, com 10% de ágio, quanto que vai ficar agora esse apartamento? 1 milhão e 100. Você botou 100 mil. Então, o saldo devedor desse apartamento para o condomínio é 900. Tá certo? Porque era 1 milhão, você pagou 100, o saldo devedor é 900. Você colocou 10% de ágio, você vendeu por 1 milhão e 100. Então, 1 milhão e 100 menos o 900, que é o saldo devedor que você transfere para o comprador, para quem você está vendendo, quanto que você ganhou? 200. E quanto que você colocou até naquele momento? 100. Em quanto tempo? 5, 6, 7 meses. Então, assim, o grande negócio da Galvan é você entrar no condomínio e aguardar que as unidades do condomínio acabem. Porque aí quem quiser aquele empreendimento vai pagar o preço que os condôminos que estão ali participando estejam dispostos a vender. E se ele colocar um ágio em cima do valor total do apartamento, esse ágio pode ser mais do que o dobro do que ele já pagou até aquele momento. Então, você tocou num ponto aí, poucas pessoas observaram isso, mas um investidor financeiro, por exemplo, que trabalhe também no mercado imobiliário, ele enxerga isso assim, ó, no piscar dos olhos. E é por isso que eu respondo. Assim, hoje, eu tenho investimento, tenho minha base de investimento, tenho um pouco de investimento aqui, tenho um pouco de investimento fora, muito pouco, né? Mas, assim, para diversificar o investimento, acho que todo mundo deve diversificar, não deve aplicar tudo em imóvel, nem tudo nisso, nem tudo naquilo, etc. Mas o meu investimento na Galvan é 70%. E sou muito feliz de toda a rentabilidade que eu tive. E volto a afirmar, tudo que eu ganhei como investidor da Galvan é mais do que eu ganhei como sócio da Galvan, recebendo a administração. Perfeito. E você que não é investidor da Galvan ainda, dá para ser. Ó, procura a gente aí, a gente vai deixar os contatos aqui, vamos deixar o contato do Zé Luiz também, o site da empresa, da Galvan, a minha... Mas eu queria acrescentar o seguinte, na verdade, assim, não entenda mal assim que eu vou falar assim, mas eu nem gosto muito do investidor. Eu gosto do condômino que queira o apartamento para si próprio, para o filho, que vê todo o carinho, tudo que a gente projetou lá, né, para o filho, para o neto usufruir e tal, que a pessoa... Porque a questão do condômino investidor, ele está comprando, ele está vendendo, ele está
fica uma coisa volátil. Verdade. E assim, eu quero, assim, pela Galvão, construir para quem vai usar. Esse é o meu desejo. Assim. Esse é o seu desejo. Não entenda mal. Mas a gente pode equilibrar isso mas aí. eu não deixo de ser investidor. Perfeito. Meu amigo, obrigado pela aula aí, professor. Não, que isso. Bate-papo foi muito bom. Acabou que a gente prolongou um pouquinho mais aí, mas eu tenho certeza que acrescentou aí o conhecimento para muitas pessoas que estão ouvindo, independente se são do mercado imobiliário ou não. E não vamos ter que marcar para voltar aqui de novo, porque ainda falta alguma coisa para a gente conversar, né? A hora que você quiser, eu estou sempre disponível. Olha, divulgar o mercado imobiliário, colocar o mercado imobiliário no patamar que ele merece, né? E que as pessoas estejam mais esclarecidas ao investir em imóvel. Por exemplo, prestar atenção no memorial de incorporação registrado, né, onde você tem ali a segurança jurídica do investimento que você está fazendo. Então, todos esses assuntos relacionados com o mercado imobiliário, pode contar comigo, porque realmente eu penso isso aí. Não tem nada mais prazeroso. Não é só o que você ganhou, não. Sim. É o que você enxerga pronto ali e que você contribuiu, né? Você gerou emprego, você gerou imposto, você como condômino, você deu uma contribuição social enorme. E às vezes nem se apercebeu disso. A gente consegue enxergar nos seus olhos que realmente o mercado imobiliário, né? A construção é sua paixão. Obrigado mais uma vez aí. Valeu. Tchau.